agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui para estudar o livro Nosso Lar, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com muita alegria que retornamos para continuarmos o nosso estudo da obra Nosso Lar. Nós estamos no capítulo 11, em que Lísias está relatando André Luiz, continua relatando o funcionamento da colônia, e falando agora do trabalho, do trabalho, da imposição. Ele fala bem claro da imposição do trabalho, falou da lei do descanso também, para que o trabalho fosse mais produtivo e não sacrificasse outros trabalhadores. Então todos têm a lei do descanso, tem que ser cumprida rigorosamente. Então a lei do trabalho, e nós frisamos mais no último programa sobre, ele relata o trabalho do governador, dando o exemplo que o governador, uma vez na semana, depois dos seus afazeres, nas tardes de domingo, onde teria folga, vamos dizer assim, ele vai às ele vai ao Ministério da Regeneração, onde se apresenta o maior número de perturbações, por causa da sintonia que os abrigados lá têm ainda com os irmãos do umbral, que tem conosco. Começa conosco o nosso comportamento aqui. E ele relata isso. Então nós vamos continuar. 15º parágrafo. 15º parágrafo. Vamos começar do travessão, vamos começar do meio, que é um assunto só. Ele fala assim, é o 15º, Tereza? 15º. Somente nas ocasiões em que o bem público exige, que ele fala que o governador nunca se ausenta do palácio. A não ser em obediência a esse imperativo, o governador vai semanalmente ao Ministério da Regeneração, que representa a zona de Nosso Lar, onde há maior número de perturbações, dada a sintonia de muitos dos seus abrigados com os irmãos do umbral. Numerosas multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. Então, multidão não é 100, não, é 1000. Numerosas, ele bota no plural, multidões de espíritos desviados ali se encontram recolhidas. É onde ele vai trabalhar semanalmente. Aproveita ele, pois, as tardes de domingo, depois de orar com a cidade no grande templo da governadoria, para cooperar com os ministros da regeneração, atendendo-lhes os difíceis problemas de trabalho. Nesse mistério, priva-se às vezes de alegrias sagradas, amparando a desorientados e sofredores. E aí nós lembramos de uns trechos do Evangelho em que Jesus, porque ele fala aqui, aproveitando as tardes de domingo, seria a hora do meu descanso. Porque para o espírito já bem esclarecido como esse, que faz as vontades de Deus realmente, o descanso e a alegria dele é o trabalho, aos mais sofredores, que foi o que Jesus veio fazer, nos dando o exemplo. Mas num trecho do Evangelho de João, que diz assim, João capítulo 5, e aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara, e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu também. João 5, capítulo 5, versículo de 15 a 17. Isso. E aí... Só para frisar bem. E esse trecho evangélico, no contexto aqui que nós estamos falando, é sobre a cura do paralítico numa piscina chamada Betesda. Ou Betsaida, a qual foi realizada no sábado, causando a indignação dos judeus, porque o sábado tinha que ser o sábado do repouso, do descanso e da meditação.
o mestre advertia acerca das práticas exteriores e das formalidades, sendo que a piedade está nos sentimentos do coração, justificando: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O que quer dizer isso? Todo tempo é dia de trabalho, não é? Então, isso é muito bom a gente frisar, porque o bom senso tem que ser analisado em todas as situações, né, da nossa vida. Se nós temos um dia consagrado a isso ou aquilo, vai depender da situação, o sacrifício vai nos ser exigido em determinadas atitudes, em determinadas ocasiões. E no caso aqui, o governador, ele faz disso uma rotina. Isso. A gente fala falando sacrifício para nós, mas para ele é uma rotina, dando exemplo para nós do que é o trabalho do espírito superior. Porque, novamente, aquela questão, aquele raciocínio infantil que nós tínhamos da visão beatífica. Os anjos estão tocando harpa e comendo uvas no céu. Não é assim. Os espíritos superiores, chamados anjos, são os que mais são os que mais nos dão exemplos, que mais trabalham. Vide quando eles vão reencarnar. Citamos aqui Alcione. No livro 50 anos depois nós temos a Célia. No livro Há 2000 anos nós temos a Lívia. No livro Ave Cristo nós temos também Lívia, outra Lívia, e temos Basílio, e temos outros personagens no livro Ave Cristo. Então são livros, gente, são romances que o Emmanuel nos escreve, nos dá esse tesouro de aprendizado. E outra coisa, abrindo um parênteses, não são histórias inventadas, são reais. A comprovação já foi estudada e analisada. Detalhes que propositalmente, só abrindo um parênteses aqui para o raciocínio, Tereza, detalhes que o Emmanuel coloca nesses romances que não haveria condições, a mínima condição do Chico saber. Tem uma palestra, gente, do Dr. Haroldo Dutra Dias, dados históricos dos romances de Emmanuel, ou fatos históricos dos romances de Emmanuel. É só procurar no YouTube que tem. Ele fala aqui, ali alguma coisa, alguns detalhes que um grupo de estudos lá de Belo Horizonte pesquisou, principalmente no livro Paulo Estevam e Renúncia, nos dando a veracidade daquilo que está ali. Então, colocando novamente para o assunto que nós estamos falando do trabalho, esses espíritos mais superiores são os que mais trabalham. Vide o exemplo aqui do próprio Chico, de uma Madre Teresa, de uma Irmã Dulce, né? Ou então espíritos já bem esclarecidos, como o Divaldo Pereira Franco, né? Então, esses exemplos aí. Então, essa questão do trabalho do governador, a gente pode ver que tem exemplos como esse aqui na Terra, para nos mostrar como devemos fazer. Falando sobre isso, sobre essa questão do nosso equívoco em pensar que os anjos não trabalham, no livro Ação e Reação, no capítulo 3, existe uma colônia chamada Mansão Paz, que ela está localizada nas trevas. E o André Luiz, em visitando essa colônia, ele vê que realmente há muito trabalho. E o benfeitor, né, o diretor da colônia, é o espírito chamado Druso. E aí tem problemas tão sérios que 2 vezes por semana entidades, né, de luz, ele diz, né, que são os mensageiros da luz, eles vêm à colônia para poder ajudar nesses trabalhos. Ele fala assim, no capítulo 3, 2 vezes por semana, reunimos-nos no cenáculo da mansão, quer dizer, um lugar especial da Mansão Paz, e os mensageiros da luz, por instrumentos adequados, deliberam quanto ao assunto apreciado. Aí o André Luiz fala assim, mensageiros da luz? Aí o Druso responde, sim, são prepostos das inteligências angélicas, que não perdem de vista as plagas infernais, porque ainda que os gênios das sombras não o admitam, as forças do céu velam pelo inferno, que a rigor, infelizmente, existe para controlar o trabalho regenerativo na Terra. E ele vai explicar outras coisas aqui sobre essa questão dessa necessidade, mas é para a gente ver que ninguém está desamparado. E quanto mais os espíritos se elevam
intelecto, moralmente, mais eles trabalham com os mais necessitados. Não é por outro motivo que o espírito de Maria de Nazaré, que é um espírito evoluidíssimo, cuida daqueles espíritos mais necessitados, que são os suicidas. É ela que cuida deles, para a gente ver, né? E por isso o governador tem essa atitude, porque ele sabe, ele já sente que o trabalho é lei de Deus, o trabalho é prazeroso, porque, no caso, né, aqueles que já sabem amar, sabem que o mais importante é poder se doar a benefício de quem mais necessita. Então, para a gente ver que ninguém de nós, como diz Druso, está desamparado. Temos espíritos que cuidam particularmente de cada um de nós, cuidam do nosso país, né, que é o Brasil. O anjo Ismael é o espírito que foi designado por Jesus para cuidar dos brasileiros, não é? E o próprio Cristo que toma conta... Esse tem trabalho, E o próprio Cristo que toma conta do planeta todo, não é? Então, é isso que a gente viu nesse parágrafo. Vai continuar a ler, Tereza, só falando, vamos fazer um comentário em cima disso, a questão do tipo de trabalho, né? Porque o governador é um espírito aqui superior, tanto que ele é o governador de uma colônia, como o nosso lar, né? Nós estamos vendo aqui o relato do Lisas, temos uma ideia da dimensão dessa colônia, dessa cidade, né? E a responsabilidade que cabe a uma pessoa. Então, é o espírito superior, sim. E na pergunta, vamos nos reportar o Livro dos Espíritos, em que na pergunta 678, Kardec pergunta assim: em os mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar? Nós já lemos aqui algumas vezes, programas anteriores, até no último programa, o local em que é relatado no livro Renúncia, em que Alcione estuda a música, constelação de Sírios, outra constelação de Sírios. Então, muito bem superior ao nosso lar. Nosso lar está aqui ligado à Terra e está na periferia do umbral. Mas Kardec pergunta isso. Aí os espíritos respondem: a natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Então, todos trabalham em todas as colônias, por mais superiores que sejam. Mas a necessidade lá é outra. Quanto menos materiais são estas, menos material é o trabalho. Mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então os espíritos são bem claros a Kardec que não há ociosidade no plano espiritual. Claro, há, mas aí são outros tipos de espíritos. Que nós vamos ver adiante na obra Nosso Lar qual é a consequência de ser o espírito ocioso. Eu não sou obrigado a fazer nada, eu não vou fazer. Porque a gente pode raciocinar assim, né? Eu já morri, eu vou fazer o quê? Eu não quero fazer nada. Mas não vai ter os benefícios que outros poderiam ter. O prejuízo vai ser nosso mesmo, né? Meu livre-arbítrio. Meu livre-arbítrio, eu quero ter o direito, porque com certeza tem. Nós demos aqui o problema da alimentação em programas anteriores, que houveram protestos, porque queriam isso ou aquilo. Também pode haver protestos para não ter que trabalhar. Sim. Eles vão dar o exemplo de um habitante aqui da colônia, que não quer trabalhar e por isso não teve o benefício de ter comunicação com os parentes encarnados. Pronto. Mas também não né? A gente a pode avó da Teresa falava, a terra do bom homem, que não trabalha não come. Que não trabalhasse não comia na terra dela. Eu como no nosso lado. Se você não trabalha, não tem o benefício. A gente pode comparar, no caso do trabalho individual, que faz bem ao próprio espírito, a uma casa. Uma casa que não se trabalha nela, que não se cuida dela, ela está fadada à ruína. Né? Isso é um exemplo da natureza que a gente tem na nossa vida. Qualquer construção, né? Qualquer construção que não é cuidada, que não é trabalhada, ela vira ruínas. Tudo se deteriora e ela fica inabitável.
a nossa alma, o nosso espírito é a mesma coisa, é uma construção divina que a gente precisa cuidar, aprimorar, embelezar, porque senão ela se deteriora, ela fica num estado inútil, de inutilidade, prejudicial a ela mesma, que não avança na evolução. E querendo ou não, nós vamos continuar caminhando. Aí vai depender de cada um de nós. Então, aquele que opta pela ociosidade, no livro Céu e Inferno, tem a história de um espírito, Allan Kardec coloca, Adele, uma nulidade na Terra. Ela era um espírito que ela, quem quiser procurar, eu não sei em que capítulo ela está, eu acho que é Espíritos Sofredores. Ela passou a encarnação, ela não sentia prazer em fazer nada. Apesar que o guia do médium explica que ela tem essa condição, essa conduta, porque ela viveu muitos anos, muitas encarnações no claustro. Ela não falava com ninguém, só vivia lá em oração. Ela não praticou a lei de sociedade, que também é uma lei divina, ela não conviveu com ninguém. Então isso se tornou um hábito para ela e ela passou na Terra sem fazer nada. Ela está no mundo espiritual da mesma maneira, ociosa. Então, se ela tivesse feito a opção por trabalhar em algo útil, ela avançaria mais rápido. O que vai acontecer é que ela vai ficar ali naquela mesmice, estacionada, até o dia que ela se decidir por trabalhar. Por isso a importância, né, do trabalho na nossa vida, na nossa existência. Tereza, Kardec responde, aliás, os Espíritos respondem a Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 679, quando Kardec indaga se o indivíduo está isento de trabalhar, se ele possui bens suficientes para lhe assegurar a existência. E aí os Espíritos são bem claros, dizendo que do ponto de vista material, sim, mas não da obrigação de se tornar útil a alguém, né? Então, a obrigação de se tornar útil aos seus semelhantes, quanto mais ocasiões de praticar o bem lhe proporciona o adiantamento que lhe foi feito. Então os Espíritos são bem claros. Eu não preciso trabalhar porque eu tenho renda suficiente. Não. O seu questão material não, mas se tornar útil, sim. Agora, um detalhe que nós temos que atentar é assim, como nós já falamos, Tereza, em programas anteriores, da questão do como se faz a tarefa, né? Como se trabalha. Nós até demos o exemplo de Gesiel no livro Paulo Estevo, quando ele está nos remos, né? Lá nos remos, na situação bem difícil, bem complicada, e ele diz que todo o trabalho, todo o serviço é de Deus, né? Ele responde assim a um companheiro lá que está se queixando. E o Emmanuel tem uma página que o título é Trabalho também, que está no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele diz assim, uma frase muito interessante, que ele diz assim, o problema, contudo, não é o gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. Vou repetir. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o da compreensão da oportunidade recebida. Então, é um aprendizado muito difícil ainda para nós aproveitarmos a oportunidade do trabalho, seja ele de que tipo for. Mas nós temos naquela oportunidade ali uma melhora de engrandecimento íntimo. É isso que vale, não é? E nós temos um exemplo bem claro disso no livro Sexo e Destino. No livro Sexo e Destino, que também é ditado por André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, é um dos últimos livros da série. Depois dele só tem o Desobsessão e a Vida Continua. Tem um personagem do livro, Pedro Neves. E o André Luiz, vou ler aqui o que o André Luiz fala do Pedro Neves. Pedro Neves está desencarnado, é um trabalhador também do nosso lar. Ele fala assim, devotado servidor do Ministério do Auxílio, Pedro Neves, partilhando expedições arrojadas e valorosas em atividade benemérita. Ainda não lhe víramos hesitações qualquer.
veterano de empreendimentos socorristas, jamais mostrara desânimo ou fraqueza, por mais opressivo se lhe evidenciasse o peso de compromissos e obrigações. Então, era um trabalhador do plano espiritual, um grande trabalhador. Mas uma situação se mostra para ele em que uma filha dele está desencarnando, já é uma senhora de câncer. No leito já vai desencarnar. E ele vê o genro dele de namoro com uma outra moça lá, que é a Marita. Quando ele vê isso, ele se desequilibra totalmente, a ponto de dar um soco no genro. Como ele é desencarnado, não atinge fisicamente o genro, mas o genro fica tonto, né? Fica meio que... Então, ele é como nós relatamos aqui, o André Luiz o elogia. Ele é um servidor do Ministério do Auxílio, grande trabalhador, nunca reclamou, nunca hesitou em nada, veterano de empreendimentos socorristas. Mas na hora que a situação se apresenta, que vai mexer no íntimo, aí ele se desequilibra totalmente. Então, todo aquele tempo de trabalho, claro que dá méritos, claro que dá créditos para ele, mas na realidade o trabalho íntimo não foi feito. Então, o que o Emmanuel diz aqui na página sobre o trabalho, né, é compreensão da oportunidade recebida. Aqui, aquele trabalho que nos foi designado, aquele que nós estamos inseridos nele, que ele seja de um aproveitamento íntimo para nós, que é o mais importante. Porque por mais bem feito que seja o seu trabalho, e a obrigação nossa, fazer o melhor, ele vai ficar. E nós vamos embora. E aí nós vamos embora com aquilo que nós conseguimos trabalhar interiormente. Não é? Isso aí tem que ser lembrado sempre, por nós todos. Eu só queria consertar aqui que eu falei que o nome do espírito era Adele, não, é Angele. É parecido. É Angele. E ele está no capítulo Espíritos Endurecidos. No livro Céu e Inferno, ela continua no mundo espiritual da mesma maneira que ela viveu enquanto encarnada, Angele. Ela era considerada uma nulidade. Olha que você passar uma encarnação, Meu Deus, né? do céu. E você ser considerado um zero à esquerda é muito triste, né? Infelizmente. Quer dizer, para ela vai um dia progredir, com certeza, porque a lei é de progresso para todos, mas ela vai demorar muito mais do que outros que já começam a entender que o trabalho é uma bênção e não um castigo, porque Jesus, relembrando aquilo que a gente já disse, Jesus é quem veio mudar o conceito de trabalho na terra, porque antes de Jesus o trabalho era considerado uma humilhação, era considerado uma desonra, e ele é que veio implantar essa nova noção, né, de trabalho entre nós, os seres humanos. A humildade, né, vamos dizer assim, de Jesus, né, nos constrange, porque o construtor da terra, é aquilo que nós citamos antes, né, com o Espiritismo, a visão, a dimensão de Jesus se tornou muito maior do que era antes. O construtor da terra, da nossa escola, né? Lavando feridas. Não, e carpinteiro, não é? O Mídio de Nazaré, um trabalhador, né? Isso. Mas é como o Emmanuel fala, inclusive nessa página nós lemos agora do Caminho, Verdade e Vida, ele pergunta assim, ele diz assim: começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Só a Terra são 4,5 bilhões de anos, trabalhando por nós, fora o tempo que ela foi construída. Então, é isso, né? Mais um programa nós estamos terminando. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Que Jesus continue nos abençoando e, se Deus permitir, estaremos aqui novamente. Deus abençoe os vossos lares, as vossas vidas. Até lá. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.